Nós saudamos a todos os ouvintes da Rádio Manaim com a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los a abrirem as Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali repartiu a sua fazenda, vivendo dissolutamente. A preocupação de Jesus nos seus 3 anos de ministério sempre foi em falar do reino. Quando nós pegamos as parábolas, aquelas 7 parábolas que Jesus conta em Mateus, toda a preocupação dele nas parábolas foi falar do reino. E era a preocupação fundamental. Jesus nunca se dirigiu à multidão ou a qualquer público para falar de algum aspecto do Império Romano ou falar de algum aspecto sionista. A preocupação de Jesus era falar do reino, que era o projeto do Pai, que era a razão pela qual ele estava ali. E a parábola que lemos, Jesus então, ele conta esta parábola e a preocupação dele é falar do reino. Podemos até fazer um pequeno comentário antes de continuar, que esta obra também, ela existe, e a preocupação desta obra é apresentar a mensagem do reino. A preocupação da igreja fiel, da igreja genuína, não é outra a não ser falar da mensagem do reino, do projeto de Deus. Nós não existimos aqui na terra para falar de outra coisa. A mensagem central é falar que Jesus vai voltar, é falar da salvação, é falar que o homem precisa de ter uma experiência com o Senhor. Então o texto que nós demos fala de uma parábola que Jesus contou, a parábola do filho pródigo. E a parábola conta que um pai de família, ele tinha 2 filhos, E o mais moço pediu a parte da herança que pertencia a ele e para ir embora. Nós entendemos aqui que esse pai de família é tipo do nosso Deus. A família é esta obra. O nosso Deus, ele é o dono desta obra. Esta obra tem um dono. Esta obra não pertence a A ou a B. Esta obra pertence ao nosso Deus. Ele é o dono desta obra. E quando esse jovem, ele pede a herança que lhe pertencia, que não lhe pertencia ao pai ainda, porque o pai estava vivo, entendemos aqui que para ele o pai já estava morto. Ele entendeu, olha, o pai está morto, porque a herança não se recebe em vida, se recebe em morte, quando o dono da herdade morreu. Então, para aquele rapaz, o pai já estava morto. O outro aspecto é que o pai, estando morto, ele entendeu que ele era dono da herança. O que acontece quando alguém deixa esta obra? Todos que deixam esta obra, deixam porque para eles o pai já morreu. O pai não existe. Ele começa a vulgarizar a herança. E outro aspecto deixa esta obra porque ele se acha dono. Nós não somos donos de nada. Quem é dono de tudo é o Senhor, é o dono desta obra. Então, veja, irmãos, nós temos que entender que se o irmão ele é diácono, ele deve satisfação àquele que deu ao diaconato ele, que foi o Espírito Santo. Se o irmão ele é um pastor, ele deve satisfação à ordenação que ele recebeu nesta obra. Então nós não somos dono de nada. Quando nós achamos que somos dono de alguma coisa, certamente nós vamos um dia deixar esta obra. Aquele rapaz, ele deixou a casa do pai. Ele saiu, pegou a parte da herança que o pai deu a ele, porque nesta obra ninguém é obrigado a nada. Quem quer sair, ele sai. E a parte da herança que lhe pertencia, ele levou. Qual é a parte da herança que o homem leva quando ele deixa? Quando ele entende que ele tem que deixar. A parte da herança que ele leva são as coisas desta vida que ele aprende, que é peculiar esta vida, que até não existe só nesta obra, como moral, o bom senso, a integridade. Isso tudo a obra ensina, mas se encontra em vários lugares. Mas o que ele não leva? Ou seja, o que o rapaz não levou? O que o homem desta obra não leva
quando ele sai, os atributos eternos, os valores eternos, os valores proféticos só existem na casa do Pai, só existe nesta obra, e ninguém leva, fica aqui. O homem, quando ele deixa esta obra, a graça que ele tinha ficou aqui, a operação do Espírito ficou aqui, a salvação só existe na casa do Pai. Quando ele leva, quando ele sai, ele não leva, fica. E diz a Bíblia que ele gastou a herança, ele dissolveu a herança. O que acontece quando o homem deixa esta obra? Ele passa, ele não recebe mais nenhum benefício da casa do Pai. Ele vai empobrecendo pouco a pouco. Quando o homem deixa esta obra, ele passa a se empobrecer daquilo que é eterno, daquilo que é espiritual. E aí até aquilo que ele levou, que são valores naturais, ele começa a perder, porque o mal faz isso com o homem. O mal faz isso. E a intenção, ele se sentiu numa situação tão complicada, ele perdeu tantos valores, que ele passou a sentir desejos de comer as comidas dos porcos. Que é exatamente o que acontece com o homem que deixa esta obra, com a pessoa que deixa esta obra. Ela passa a ter comunhão com as coisas da carne, com as coisas desta vida. E diz a Bíblia que ele fez o seguinte comentário: quantos jornaleiros tem comida, tem abundância de pão, e eu aqui estou passando fome. O jornaleiro é aquele homem que trabalha por jornada, aquele profissional que trabalha por jornada. Nós temos nas nossas igrejas alguns jornaleiros, aqueles que passam por um tempo, ficam por um tempo na igreja, recebem o benefício e depois vão embora. Mas nesta obra nós não temos jornaleiros, nós temos aqueles que permanecem, aqueles que são filhos. Aquele rapaz, ele veio, ele falou assim: vou voltar para a casa do Pai. E a intenção dele não era ser filho, era ser jornaleiro. Geralmente aquele que volta, aquele que chega na obra, aquele que está chegando também, ele chega e a primeira intenção dele é ser um jornaleiro. Não, eu vou ficar aqui sem muito compromisso, eu vou na igreja só aos domingos, mas só que a obra, ela é tão envolvente, a operação do Espírito é tão envolvente, que o homem, ele chega e ele entende que ele não pode ser jornaleiro, ele tem que ser filho. E toda a intenção do Pai é tornar o homem filho desta obra, comprometido. Tanto que quando o pródigo chegou, o pai logo o viu e foi encontrar com ele no caminho. Fala da graça salvadora. O Pai sempre está aberto, o Pai sempre está com os braços abertos para salvar o homem, para ir ao encontro do homem e salvá-lo. É a intenção do projeto de Deus, salvar o homem, resgatar o homem, não tornar o homem um jornaleiro, alguém que fica por um tempo, não, tornar o homem filho. E houve uma grande festa, na casa do Pai sempre há uma grande festa, porque todos os cultos os pródigos estão voltando, Deus está salvando em todos os cultos. Diz a Bíblia que o filho mais velho, ele estava fora da festa, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele até ouviu alguns barulhos, alguns movimentos na casa do Pai, ele não sabia o que estava acontecendo. O homem que envelheceu nesta obra, ele não sabe o que está acontecendo na casa do Pai. Meus irmãos, a obra está vivendo uma grande festa. É a festa da salvação, é a festa do batismo com o Espírito Santo, é a festa dos dons espirituais. Aquele que envelheceu, ele não sabe o que está acontecendo, mas nós que estamos envolvidos nesta obra gloriosa, há uma grande festa. Todas as noites o filho pródigo está voltando.